Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem à era da igreja de Sardes. Vamos fazer o resumo das páginas 242 a 244. Vamos ler mais uma vez a escritura que se encontra no nosso assunto, a escritura que o irmão Brano está comentando. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Como estamos vendo, assim a possibilidade de nomes serem riscados do livro da vida. O irmão Brana citou os exemplos de Judas no Novo Testamento, das duas tribos de Israel, Dan e Efraim, no Velho Testamento. E o irmão Brana disse que há outra ilustração para mencionarmos, para vermos nomes sendo riscados do livro da vida. E o irmão Brana diz que esta é Israel saindo do Egito para Canaã. Israel saindo do Egito com destino a Canaã. Ali houve a mesma coisa. Nomes foram riscados do livro da vida. O irmão Brana diz que o propósito de Deus naquela era foi trazer Israel para fora e os conduzir para dentro. O propósito de Deus naquela era tirar Israel do Egito e os conduzir até Canaã, até a terra prometida. E aqueles que saíram sob a liderança de Moisés, eles usufruíram das bênçãos, todos eles, justos e injustos, aqueles que serviam de coração e aqueles que murmuravam, todos eles receberam e desfrutaram das mesmas bênçãos. Todos eles saíram sob o sangue do Cordeiro sacrificial. Todos atravessaram as águas de batismo no Mar Vermelho. Todos desfrutaram dos grandes milagres. Todos comeram do maná. Todos beberam da rocha. E o irmão Brana diz que, e quanto às evidentes bênçãos e manifestações externas, todos eles participaram de maneira igual e idêntica. Todos eles usufruíram das bênçãos, usufruíram do sobrenatural de Deus. Todos foram guiados pela coluna de fogo, pela coluna de nuvem. Porém, quando chegaram em Moabe, eles morreram na festa de Baal-peor. Eles não conseguiram chegar ao destino, que era Canaã. Assim como Judas no Novo Testamento, ele usufruiu das bênçãos, ele curou enfermos, ele expulsou demônios. Porém, quando foi para receber o Espírito Santo, ele vendeu a Jesus Cristo. Ele se uniu às forças da falsa vinha, o irmão Brana diz, e entrou na organização político-financeira daquele dia. Ele vendeu a Jesus por dinheiro. Quando era para ele receber o Espírito Santo, ele vendeu, ele traiu a Jesus e se suicidou, e se matou, e o seu nome foi riscado do livro da vida. Assim foram aqueles que saíram do Egito, sob a liderança de Moisés. Eles usufruíram das bênçãos, desfrutaram das bênçãos, mas quando era para entrar na terra prometida, eles morreram antes. Eles morreram ali na festa de Baal-peor, e seus nomes foram riscados também. E o irmão Brana diz: agora estou certo de que você notou que aqueles cujos nomes estavam no livro da vida eram parte da ordem religiosa daquele dia, que concentrava-se em torno do verdadeiro Deus e da adoração deles. Aqueles que tinham seus nomes no livro da vida e tiveram esses nomes riscados, eles se concentravam em torno do verdadeiro Deus. Eles eram membros da ordem religiosa de Deus daquele dia. Eles não estavam entre os falsos, entre os denominacionais. Eles estavam em torno do verdadeiro Deus, embora não o adorassem de acordo com a palavra. E assim tem sido até hoje. Eles saíram de nosso meio, eles se concentravam em torno do verdadeiro Deus, eles estavam em torno da mensagem do dia, da verdade de Deus para esse dia. Porém, quando era para eles receber o Espírito Santo, eles mostraram suas cores. Eles tinham sim seus nomes no livro da vida, eles eram
participantes do movimento de Deus do dia. Eles faziam parte da ordem religiosa do dia de Deus. Porém, assim como Judas, assim como Israel, assim como Dan e Efraim, eles tiveram seus nomes riscados do livro da vida. E o irmão Branham diz que Israel se voltou para os ídolos e tiveram os nomes riscados. Citando o Êxodo capítulo 32, versículos 30 ao 34, que diz: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E aqueles israelitas, eles se voltaram aos ídolos. Eles ergueram um bezerro de ouro e disseram que aquele era quem os tinha tirado do Egito. Então seus nomes foram riscados. Moisés tentou interceder pelo povo diante de Deus e disse: perdoa-os, senão risca-me do teu livro. Mas Deus disse que ele riscaria do seu livro aquele que pecasse contra ele. Israel se voltou aos ídolos, assim como as duas tribos Dan e Efraim, e eles tiveram os seus nomes riscados do livro da vida. E quando rejeitaram a Jesus, eles também tiveram seus nomes riscados, como descreve o Salmo 69, onde apresenta a humilhação de Jesus. O Salmo 69, profetizando, diz: Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína, e escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Vemos mais um caso, e mais uma escritura mostrando um povo que, fazendo parte da ordem religiosa de Deus do dia, teve seus nomes riscados. Aqueles fariseus, saduceus, essênios, herodianos, que faziam parte da ordem religiosa daquele dia, também rejeitaram a Jesus e tiveram seus nomes riscados. O irmão Branham disse que isto não significa que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos entrarão pela mensagem do Evangelho durante as 7 eras da igreja, entrarão no corpo de Cristo. Outros, conforme está no 5º selo, serão martirizados e receberão vestes brancas e vida eterna. Também, em Apocalipse 7, alguns, 144.000, serão selados. Mas aqueles que rejeitaram a Jesus, conforme Salmo 69, os que terão seus nomes riscados são os iníquos e os que destroem o seu povo. O irmão Branham diz: como Israel, o povo eleito de Deus, na sua maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus, assim a maioria da igreja gentia entrará também em condenação, com a consequente remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitar a palavra, e entrando assim no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida à besta. Então vemos em diversos lugares na Escritura que há sim possibilidade dos nomes serem riscados do livro da vida, e estes são o que pertencem à ordem religiosa de Deus, mas que se desviam, que não permanecem na palavra, como muitos que estiveram entre nós, que pregaram, que desfrutaram dos dons, tinham os dons para pregar, para ensinar a mensagem. Eles receberam a bênção, eles desfrutaram da bênção, mas no final eles rejeitaram e tiveram seus nomes riscados. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.